Boa noite, graça e paz do Senhor a todos, graça e paz do Senhor a todas. Sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula. Eu falei que essa aula hoje é uma aula bônus, uma aula surpresa. Bônus porque eu disse que vai ajudar a fortalecer a sua fé, renovar a sua esperança. Eu preparei algo que vai tocar o seu coração para que você entenda o poder, entenda ainda mais o poder do autoconhecimento, do alinhamento do ser trino que nós aprendemos nessas últimas 3 aulas. Antes, eu quero falar aqui com vocês do sorteio, tá? Gente, ó, estamos indo bem, mas acho que a gente está desacelerando. Não podemos parar. Continue compartilhando o link das lives, porque elas vão estar no ar até domingo só, e depois elas vão sair definitivamente do ar. Então, compartilha com as pessoas que você sabe que precisa ouvir, né? Que precisa ser tocado por conhecimentos, para que elas abram os olhos. A gente tem recebido inúmeros depoimentos. Hoje eu preparei, como eu disse, algo muito especial falando em depoimentos, depoimentos de pessoas que estão assistindo, né, a Semana Casamento Restaurado e que estão sendo abençoados com essas verdades, que estão se sentindo melhores, que conseguiram voltar a dormir porque já não dormia, não comia, pessoas que estão voltando a ter esperança, fortalecendo a fé, né, restituindo o amor próprio. Enfim, isso é muito bacana, é para isso que a gente está aqui. Então, muito obrigado de antemão a cada um que está aqui. Bom, sem mais delongas, porque tem muita coisa boa hoje, eu quero trazer aqui comigo agora uma pessoa que é a Dani, tá? A Dani, ela tá aqui com a gente, ela é aluna da turma 12, da turma passada, que terminou agora em dezembro, tá? E ela vai contar um pouquinho da experiência, para vocês entenderem o que Deus faz quando a gente faz nosso 1%. Ontem a gente falou muito do 1%, né? Que Deus vai fazer 99% e Ele espera que a gente faça o 1% para que o 100% se materialize. Primeiramente, Dani, boa noite, graça e paz. Muito Boa obrigado pelo noite. carinho por estar aqui, viu? Boa noite, graça e paz. Para mim, esse momento para mim é um momento de gratidão a Deus, né? Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, tá dando para ouvir? Sim. Ah, tá. Então, para mim é um momento de gratidão, né? Porque a gente recebe e a gente dá. Então, esse momento para mim é um momento, desde quando eu ouvi você a primeira vez, eu ouvi Deus me dando direcionamento. Aquela certeza no coração, eu pude sentir Deus me dando caminho, porque Amém. realmente eu estava muito perdida. Amém, Dani. Falando nisso, você está dizendo sobre perdida. Conta um pouco para as pessoas que estão aqui, talvez passando por momentos muito desafiadores no seu relacionamento. Conta um pouco como estava a sua vida emocional, espiritual e conjugal, né, no seu casamento antes do programa Raiz da Felicidade. Antes do programa, eu estava vivendo um processo onde eu nunca havia vivenciado, né? Porque eu, desde de 21 anos, eu me converti e ao decorrer, né, eu tive aquela minha identidade reconhecida de filha de Deus, então tive muitas experiências com Deus, fui crescendo diante, tanto emocionalmente, fisicamente, né, e aí eu fui reconstruindo, né, a minha vida, mas de acordo com as circunstâncias, aconteceu de eu ficar viúva, mas logo após um tempo, quase um ano, eu casei de novo. E só que esse processo, né, que foi um processo de 6 anos para cá, eu tive muitas tempestades, mas eu nunca perdi aquela identidade com Deus, né? Aquela certeza de que Deus estava comigo, né? E aí tem 2 anos atrás eu perdi o meu marido há 6 anos atrás, né? Eu era viúva, né? Agora eu sou casada, mas eu perdi o meu esposo e a minha bebê tinha 6 meses, tinha 9 meses na época. Então eu e meu esposo que faleceu também éramos cristãos, né? Realmente foi um momento muito difícil para mim.
Então, mas eu falei, Deus, quando ele estava no processo, que ele morreu de câncer, né? Então eu falei, Deus, eu também fui órfã de pai, né? Então eu pedi a Deus, naquele momento, quando eu vi que Deus estava me preparando, né? Que ele iria levá-lo, né? Eu falei, Deus, se o Senhor tiver que colocar alguém na minha vida, não permitam que a minha filha passe o que eu passei, né? Porque a minha filha, ela foi pedida a Deus, eu pedi a Deus direção, se era o momento de termos filho. E eu falei, agora eu com uma criança de 9 meses, Senhor, eu sei o que é viver sem pai. Então não deixa a minha filha viver sem pai. E aí eu falei, se o Senhor tiver que colocar alguém na vida da minha filha, que o Senhor coloque alguém que ame ela como pai e que ame ela como filha e que ela possa amar ele como pai. Aí depois de 10 meses eu viúva, eu conheci o meu esposo é da Igreja Batista e eu era de uma outra denominação. E então dali eu já tinha uma consciência de que o meu chamado era um chamado missionário e aquele processo, né, todo. Então eu sempre falava para Deus que eu ia começar, né, a me doar para eu ter a preparação para o meu chamado missionário. E aí o meu esposo veio a falecer e a minha filha ficou com 9 meses, né? E depois de 10 meses eu conheci o meu esposo atual, né? Que é o meu marido, né? Ele era batista e ninguém assim entendeu como que assim foi tão rápido assim, mas por quê? Porque eu tinha certeza que era Deus me dando um recomeço. Então, dali eu passei por muitas coisas, né? Muitas questões de perdas, de recomeço, né? De julgamentos de pessoa, que é aquilo que você fala. Eu passei por influências de, de família, né? Questionando, falando que como é que eu assim arrumo uma pessoa assim tão próximo. Então assim foi um processo difícil, mas eu sempre tinha aquela segurança de que Deus estava comigo. Aí 2 anos atrás a minha mãe, né, a minha mãe de criação também teve um processo de câncer. Então passo por aquele processo, né? E aí ali eu já comecei um processo, né, de que eu fui, parece que eu estava mais resistente, né, passei por aquilo, entendi e tal, mas depois veio pandemia, e aí depois esse processo de pandemia, né, aquele recomeço em relação ao luto, aí parece que uma perda se conecta com outra, aí eu comecei a ter problemas sérios no meu casamento. Por quê? Porque eu comecei a minha conexão com Deus, de uma certa forma, ela ficou meia, que é como você fala, né, o alinhamento do ser trino. As outras coisas eu passei dos 21, né, quando eu realmente tive eu aceitei Jesus, comecei a caminhar na minha caminhada espiritual, eu sempre senti Deus, todas as dificuldades, não, Deus é comigo, não tenho medo da morte, Deus é comigo, eu tinha aquela convicção, só que chegou a um nível, Barone, que na minha casa eu comecei a achar, pô, não, isso é um erro, eu errei mesmo, tudo que as pessoas falavam, ah, você foi muito com pressa, você não sei o quê, você tem que, tudo aquilo que era negativo, parecia que atraía igual imã e eu não conseguia ter aquela conexão com Deus, eu parecia que eu não conseguia aquela ligação com Deus e eu comecei a ficar muito triste, comecei a ficar muito desanimada, tudo aquilo que me trazia assim um certo gozo, aquilo ali começou a parar e como eu me trato, né, que eu conheci Jesus no leito, né, como eu me trato de diabetes, porque eu, com 21 anos, eu fiquei diabética e eu tive um encontro com Deus através da diabetes. De começo eu não queria Deus, né, Barão? De começo eu queria a cura da diabetes. Mas depois, devido à minha caminhada, né, aí eu falei, poxa, não, eu vou, aceitei Jesus lá no leito, eu estava 2 meses no hospital e os médicos tentando abaixar a glicose, não abaixava. Eu tinha saído do primeiro coma, né? Então, eu falei, aí o evangelista foi lá, né? Foi quando eu conheci Jesus no leito, e eu falei, eu quero esse Deus, eu quero ser curada, porque o Senhor, meu pastor, nada vai me faltar, então não vai faltar a cura. E aí, ali, eu aceitei Jesus há 20 anos atrás, e dali eu saí dali e fui ali buscando a cura, né? Através do Deus que tudo pode, né?
Aí fui caminhando, fui ouvindo, fui caminhando, só que chegou 2 anos à frente, eu me batizei, eu falei, não, acho que eu tenho que ir, a cura não chegou, então eu vou ter que fazer uma outra coisa, vou ter que evangelizar. Eu comecei a fazer as coisas querendo aquela barganha de troca da cura, né? Até que chegou um processo muito depressivo também, eu falei, não vou tomar essa insulina não, porque eu já fiz tudo, eu vou... Um processo bem depressivo, né? Como se fosse um suicídio involuntário. Parei de tomar insulina, e o ser humano não vive sem insulina. Em 3 dias eu entrei em coma, que foi quando, foi 11 de setembro, eu estava no CTI, eu moro no Rio de Janeiro, né, no CTI do Salgado Filho, é um hospital municipal aqui do Rio de Janeiro, né, de grande porte. Eu fiquei no CTI, entubada, com todos os processos, porque eu cheguei a 900 de açúcar no sangue, segundo a minha família disse, que o médico falou isso para eles, e falou só um milagre, porque ela está com organismo tóxico, é como se ela tivesse tido uma overdose, e como ela é jovem, né, ela tem 23 anos, como ela é jovem, só um milagre. E dali, né, eu, conforme naquele momento, né, do hospital, eu tive, parece que tudo aquilo que eu ouvi, né, as sementes, as palavras, parece que a Bíblia assim abriu na minha mente, no meu coração, e eu pensei assim, pô, se eu morrer, as pessoas não vão ver Deus na minha vida, as pessoas não vão ver o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Poxa, olha a minha vida como é que eu tô. Olha, poxa, a minha família não vai ver a minha mudança, né? Aí o que que eu fiz? Eu falei, porque eu comecei a ouvir, né, o barulho dos aparelhos, comecei a ouvir doutor, médica, e aqueles barulhos, né, eu falei, e aquela sensação de que eu queria, assim, acordar, né, aquela sensação, assim, que eu estava dormindo e acordando, aí eu tentei mexer minha mão, tentei mexer o corpo, tentei falar, né, tentei falar com as pessoas que eu queria me comunicar e não conseguia. Eu não posso, assim, falar para vocês quanto tempo que foi isso, se foi horas, se foi dias, se foi minutos, eu não tenho essa consciência. Mas eu percebi assim, se eu não morrer, eu vou morrer. E naquele momento, todas as sementes que foi plantada no meu coração, a cura era o menor e a dos menores. A cura para mim ali era nada diante da paternidade que Deus tinha, né? E eu falei, eu com aquela minha pouca energia, né? Por isso que eu falo, gente, se você tiver algum parente, alguém que esteja no leito em coma, a última coisa que você pode achar é que ele não esteja ouvindo, mesmo que ele não possa falar, mesmo que ele não possa se mover. Eu, naquele instante, eu elevei o meu pensamento a Deus, porque eu não estava entendendo, porque aquelas torres gêmeas, então parecia que o mundo estava acabando, eu não tinha muita consciência. Eu falei, meu Deus, como eu já havia tido experiência de coma, eu falei, eu acho que eu estou em coma de novo, eu estou no hospital. E aí eu só pensei em morrer. Eu falei assim, eu vou morrer. Se eu não morrer até agora, eu vou morrer. Aí eu levei aquela minha força, eu não pedi para ele, Senhor, me cura. Eu falei para ele, Senhor, não permita que eu morra antes que as pessoas vejam o Senhor na minha vida. Não permita que eu morra, Senhor, sem teu nome ser glorificado na minha vida. E aí eu tive uma experiência que algumas pessoas chamam de experiência pós-morte, várias pessoas falam, né, que eu já busquei muito sobre isso. O meu corpo se elevou, né, eu fiquei de costa para o teto do hospital e eu me vi como é que eu estava. Quando eu me vi, né, eu pude ver, eu fiquei muito assustada, eu levei aquele susto. E no susto veio uma voz, né, desse lado, né, e falou: é isso que eu quero te dar. O chão do lado da minha cama se abriu e aquela nuvem, né, se abriu. E eu vi pessoas andando quando abre aqui o semáforo no Rio, né, no centro do Rio, aquelas pessoas indo, era muita gente indo e voltando. E ali, quando me soltou, eu caí no meu corpo e comecei a sentir meu corpo. E aí os aparelhos tocaram, e aí os médicos vieram e falaram: Daniele, você está no hospital Salva Filho, sua glicose aumentou, se você me ouve, move a mão. Aí eu movi, move o pé. Aí falou, desamarra ela. Eu me senti igual Lázaro quando falou desatar. Foi muito assim, foi muito sobrenatural que eu vivi. Então, quando eu saí dali, daquela experiência, eu saí dali com a paternidade, com uma identidade de filha de Deus. E, e o processo, Barone, que eu estava vivendo no meu casamento, antes de chegar a você,
antes de ouvir a sua mensagem, eu estava vivendo um processo de muita crise financeira, depois de pandemia, perdemos o trabalho, e aí eu perdi um trabalho de 11 anos porque eu pedi para sair, porque não estava dando para mim, né, porque eu moro na Baixada, né, no Rio, e o meu trabalho era no centro do Rio, e aí eles diminuíram, né, o meu pagamento. Eu tenho uma filha de 6 anos, né, ministério, criança, então não estava valendo a pena. Eu sou profissional da área de beleza, sou cabeleireira também, e o meu trabalho já era um trabalho missionário, né, porque eu fazia um trabalho, né, educacional na parte técnica, de um produto de tratamento, né, de cabelo, então eu era contratado por essa empresa. Então eu trabalhei 11 anos. E aí eu tive que tomar a decisão, né? Eu busquei a Deus e falei, Deus, o maior ministério é minha família, não tá dando. Aí saí do trabalho e fui fazer cabelo e tal. Mas eu estava vivendo uma crise financeira muito grande. E aí a crise financeira, a gente sempre teve carro, a minha casa também é financiada aqui pela Caixa, então a gente tem o processo com o pagamento, e as coisas foram dificultando, dificultando, até chegar ao ponto da gente precisar de cesta básica, de ajuda de cesta básica da igreja, né, muita dificuldade, e com isso, né, para um homem que é provedor, o meu esposo também, eu acabei, começou muita gente aquela troca de culpa, né, só que o pior é que eu não estava sentindo mais aquela identidade de filha. Essa conexão acabou. Eu não, como eu me trato no hospital especializado em diabetes tipo 1, eu tenho um psicóloga. Então, a psicóloga, eu tenho contato dela, começamos a conversar, e ela falou que eu estava vivendo um luto tardio, porque eu comecei a perceber o quanto eu estava mal, porque assim, eu não conseguia ter energia, e parecia que eu não conseguia sentir Deus. Parecia assim que a minha conexão com Deus, ela foi falou assim, Dani, olha, porque ela me conhece há mais de 16 anos, né? Essa psicóloga falou, Dani, você está sofrendo luto tardio, esse momento de pandemia, tá tendo ansiedade. Eu falei, mas eu preciso de medicamento? Ela falou assim, não, você precisa de se tratar mais. Só que eu não posso te dar atenção porque eu tenho muitos clientes, porque ela é do SUS, né? Eu tenho muitos pacientes. Aí eu fui e tem uma pastora, uma amiga que é pastora, me indicou a, a psicóloga que começou a me acompanhar, porque eu fui buscar ajuda, porque eu percebi, eu falei, não, se ela está falando que eu preciso conversar mais, então eu preciso. E comecei a conversar, só que essa psicóloga já era cristã, né? Já era evangélica. Então eu ficava mais à vontade para falar com ela. Aí eu fui falei assim, ela, qual é o seu problema? O que você está sentindo? Eu falei, o meu problema não é as circunstâncias, o meu problema é que eu não estou sentindo, Deus. Eu acho que a minha fé ela saiu, a minha fé, eu acho que eu não estou sentindo, e o meu fim tem que ser melhor do que o começo. Eu prefiro a morte do que não sentir Deus comigo. E aí ela foi e falou assim, Dani, eu vou te falar uma coisa, a fé é mais racional, né, do que as emoções que você está sentindo, essas emoções, esses pensamentos, entendeu? E aí eu comecei aí ela falou assim, olha, eu vou te acompanhando, né, e a gente vai conversando. A gente foi conversando um tempo, um mês mais ou menos, e ela falou assim, Dani, você precisa, isso foi no mês de julho e agosto. Ela falou assim, Dani, você precisa de procurar um psiquiatra. Aí eu falei, não, não aceito medicamento, não aceito isso. Ela falou, você precisa produzir hormônio. Aí eu falei, não aceito. Aí, quando foi no dia 9 de setembro, a minha filha fez aniversário, e eu não tive força, Barone, para ajoelhar e pedir gratidão a Deus pela vida da minha filha de 6 anos de idade. Aí eu falei, Deus, eu prefiro morrer do que não sentir a tua presença. Me ajuda, Deus. Me ajuda a eu sentir o Senhor que eu não estou sentindo. Eu não tenho mais vontade de orar, eu não tenho mais. É como, meu Deus, será que eu perdi a fé? E aí foi quando eu entrei nas redes sociais, porque o meu casamento estava no fiasco. E aí eu ia me separar, eu conversei com a psicóloga e falei com ela, eu vou me separar, eu vou começar do zero, vou começar minha vida do zero, eu vou pegar minha filha porque eu não preciso de homem para nada, porque eu que trabalho, porque na verdade o meu esposo, eu sempre fui empregada e meu esposo ficou um tempo desempregado, né? Hoje ele tem uma oficina, mas
ele estava desempregado, então aquilo ali eu estava me sentindo mãe responsável, carregando as contas da casa nas costas, carregando tudo, porque eu estava trabalhando, né? E ali, até quando eu estava conseguindo, né, suprir, né? Mas quando eu comecei a não suprir também, nós perdemos o carro. Aí eu falei, Deus, e a gente que cria um princípio com Deus, a gente compra e paga, mas aí quando a gente começa SPC, Serasa, você deve outra, você fica muito mal. Quem vive uma vida com Deus, né, uma vida correta, se constrange muito com isso, né? Porque quem é filho de Deus, né, tem um caráter, né, tem organização, e eu não estava tendo nada disso. Então eu estava assim, meu Deus, eu não estou conseguindo organizar, não estou conseguindo vencer, acho que tem um problema, o Senhor não está comigo, porque aí entra aquela crença limitante, né, que às vezes até a religião traz um peso para você, né, poxa, você, então, assim, eu não estou aqui querendo julgar a religião, mas às vezes os dogmas, né, aquela questão, né, às vezes até a pessoa não é nem por maldade, porque ela criou aquilo nela como verdade, então ela passa isso e você acaba pegando aquela crença que limita, né? Então, realmente, eu estava num momento depressivo, um momento que eu vou falar que foi o pior momento da minha vida. Talvez pense assim, poxa, o pior momento seu foi o momento que você quase chegou lá, você ficou um fio pela morte? Não. Aquele momento, para mim, não foi um momento tão desafiador e tão aterrorizante como o momento antes de eu conhecer a Semana do Casamento Restaurado. Eu entrei, eu estava vendo no Instagram e eu vi o Baroni falando sobre a Semana do Casamento Restaurado, porque eu já estava determinada a acabar com o meu casamento. E eu já havia falado com a minha psicóloga e ela falou, Dani, você não está em condição de tomar decisão. Eu entregar o meu ministério, eu ia, eu ia começar do zero. Eu ia botar a mochilinha nas costas e pegar minha filha e ia, né? Eu falei, não, eu vou começar do zero. Eu até andei sem aliança. Eu até, assim, estava definida. E aí ela foi falou assim, por ela ser cristã, né, ela foi falou assim, Dani, você não está em condições de tomar nenhuma decisão agora. Eu tô falando isso para você com seriedade. Deus, nós estamos orando por você e Deus vai te dar o caminho. E aí foi quando eu ouvi o barulho na chamada, do casamento restaurado, e nessa chamada ele falou assim, sobre ele, né, ele falou que ele teria, se você está pensando, né, em divorciar, se você está achando que não tem mais jeito e tal, aquela coisa toda, eu achei muito impactante, chamou a atenção, porque era um homem falando de família, né, que é mais comum mulheres, né, que eu acompanho, a gente vê muitas mulheres falando sobre casamento, sobre restauração. E aí eu falei, eu vou me inscrever, vou ver o que ele tem para dizer. Então, quando eu coloquei, no primeiro dia ele falou sobre o alinhamento do ser trino, que era algo que eu já havia não definido como ele define, né? Como ele assim esmiuçou, mas eu já tinha o conhecimento de que eu sou corpo, alma e espírito. Então, quando ele deu aquela primeira aula dizendo sobre corpo, alma e espírito, porque eu sempre preguei em cima disso. Eu senti Deus falando comigo. Sabe aquele conhecimento que você pegou? Agora eu vou trazer o conhecimento mais aprofundado. Então, Barone, você foi boca de Deus para conectar ao que eu já, mesmo sem saber esmiuçar como você esmiuçou, então eu comecei a ver que você estava sendo boca de Deus para mim, por causa da experiência que eu vivenciei anos atrás, sobre o corpo, alma e espírito, sobre o conhecimento de estudo que eu tinha, porque eu faço parte do Ministério de Missões e Evangelismo da minha igreja, então eu sempre busco estratégias de como você evangelizar, né? Então, era muito isso. Então, Deus pegou uma essência minha, que ele havia dissolvido, e conectou com a que ele tinha passado para você de uma forma mais esmiuçada, de uma forma mais esclarecida. Então, fez muito sentido para mim. Fez muito sentido. E antes disso, né, quando eu me inscrevi na Semana do Casamento Restaurado, eu fui no YouTube, eu fui fuçar lá, eu falei, vou ver, né, se o que ele fala, né, tem conexão, vou ver se eu fui ver, que eu não conhecia, né, e aí quando eu vi, ele deu assim, como
como acabar com a ofensa na sua casa, era mais ou menos isso, e eu estava assim, eu tenho que acabar com a ofensa. Eu chegava em casa, no caminho eu falava, ai, meu Deus, chegar em casa vai ter uma confusão. Todo dia tinha discussão. Todo dia eu tinha vergonha. Eu falei, o povo vai falar, olha os crentes ali, né? Caindo na discussão, tanto dele quanto eu, pela discussão. Então, eu já chegava em casa assim, vai ter ofensa, vai ter troca de ofensa, troca de farpa. Só não tinha troca de agressão, mas assim, agressão verbal. E aí eu vi esse vídeo dele, como acabar com as ofensas, e ele deu uma estratégia. Faça essa estratégia e acaba com as ofensas no seu casamento, mais ou menos isso. Aí eu fui, ele deu a técnica, no outro dia de manhã eu apliquei na minha casa. Só que aí, mano, foi muito engraçado, porque eu criei a estratégia dentro daquilo que você passou, né? E foi muito impactante que o próprio Deus, né, ele me deu uma estratégia em cima daquilo que você ensinou, que quando eu fui falar com meu marido, né, que eu fui lembrar ele, você vai lembrar dessa estratégia, eu fui lembrar ele, eu fui, sentei, tomei café com ele, né, assim, sentada, estava com o meu rosto, né, mais calmo, porque eu já tinha recebido algumas informações através do próprio vídeo, né, aí ele viu que o meu olhar estava diferente, viu que aí começamos a conversar, e eu perguntei a ele, poxa, você já falou de tantas coisas na sua vida, mas qual foi aquela que mais, assim, te doeu, te feriu, tal. Então ele realmente ele parou, porque eu falei com ele, você lembra que você falou que tem tantas coisas que você passou na vida, mas qual foi a pior? Qual foi a que mais? Aí ele pensou, ele ficou uns 2 minutinhos assim pensando, aí ele começou a contar a história. Aí ele falou a história quando ele era mais novo, aí um amigo chamou ele para uma emboscada e o amigo levou ele para um outro lugar, deixou ele lá e alguém iria e pegou a arma para poder matar ele. Falou, agora você vai morrer. E aí né, o rapaz tirou a arma, apontou na cabeça dele, ele falou que passou um filme na cabeça dele. Aí eu falei, o que você sentiu nesse momento? Ele falou, eu me senti um copo descartável amassado. Aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus, me senti um copo de descartável amassado. Aí eu falei, caramba, é isso mesmo que eu sinto. Porque eu pensei que ele ia falar do pai, que eu sei que ele tem problema do pai, eu sei que ele ia falar um monte de coisas, de problemas que ele passou na infância, então eu já esperava por isso, mas Deus me surpreendeu, ele veio com uma coisa, assim, mais intensa, né? Aí eu falei assim, é mesmo? É isso tudo? Eu falei, poxa, tem certeza? Foi isso que ele falou, pô, você não sabe a sensação que é, você não sabe, aquele momento para mim, aí ele foi vivenciando, né, aquilo. Aí eu fui, botei a mão assim, na mão dele e falei assim, pois é isso que eu sinto quando você me trata com ignorância. Barone, ele ficou mudo. Ele me olhou, ele ficou uns 4 minutos mudo. Só que eu, Barone, no momento, por ter funcionado, ele ficou uns 4 minutos e me deu uma vontade de rir. Me deu uma vontade de rir, de alegria, assim, funcionou, porque ele não trocou, ele não falou nada. Ele ficou assim 4 minutos parado na mesa, assim, sabe? Cara, aquilo ali impactou ele. E aí ele olhou assim pra mim e falou: Caramba, eu trato tão mal você assim. E aí eu falei, cara, e eu segurei o riso, né? Eu querendo rir, eu segurei. Olha, quando ele saiu, foi trabalhar na oficina, eu gritei tanto, funcionou, caramba, funciona. Liguei para mais amiga, liguei para a psicóloga, olha só, funcionou. Eu vi um cara lá, um especialista em comportamento, o cara funcionou aquilo ali, e realmente funcionou, Barão. Dali, o meu casamento já mudou. Então, eu falei, eu me inscrevi no casamento restaurado, e aí foi a segunda chave que Deus falou, olha, esse é o caminho, foi essa que eu falei, quando você falou do ser trino, e, Barone, e aí depois foi o seu testemunho junto com a Dai, o testemunho que a Dai falava o que ela sentia, né? De você deitado no sofá, e você foi falando o que você sentia. Aí eu fui compreendendo meu marido. E aí eu não pude entrar na semana do casamento restaurado de outubro, porque eu não tinha condições financeiras alguma. Mas quando foi em novembro, eu me inscrevi de novo, porque eu comecei a te assistir todos os seus vídeos. Eu tenho uma pasta só de vídeo seu, eu mando para as pessoas e falo, olha aí, esse é o Barone, tal. E eu comecei a vivenciar isso. Eu falei, não, Deus,
realmente eu tenho que, se só eu vendo os vídeos, eu já vivi uma mudança, eu, meu Deus, me ajuda a ter uma condição de entrar, né, no Raízes da Felicidade. E foi quando eu entrei na Semana do Casamento Restaurado, em outubro, em novembro, né? E aí eu comecei a orar a Deus e pedir a Deus, né? Aí até que você liberou, né? Os boletos, liberou. E aí eu conversei com a menina e a menina viu uma possibilidade e eu entrei. Eu ainda estou pagando, né? Com dificuldade, mas bem, porque eu realmente eu me conectei a minha identidade, né? O alinhamento é do ser trino, você aprende a amar Deus acima de todas as coisas, você aprende a viver, a depender apenas de Deus, a colocar sua expectativa, sua esperança, a colocar Deus no lugar dele, porque você sabe que ele não vai te abandonar, mesmo que a tempestade venha. Né? Então você começa a sentir segurança. Então a primeira coisa desse meu alinhamento do ser trino foi eu me reconectar com Deus e sentir a paternidade dele. E nós começamos, né, quando eu entrei no Raiz, a gente entra no processo de jejum, aí já está eu falando, mas nós entramos no processo de jejum e oração, e o acompanhamento, né, com as psicólogas, né, que o grupo tem, e começou a fazer sentido muita coisa, né? E eu também fui ao psiquiatra, o psiquiatra passou algum medicamento e eu continuei me acompanhando com a minha psicóloga, né? Que ela falou, você tá vendo? Deus tá te dando direção. Quando eu falei para ela, funcionou, como é que ficou 4 minutos sem pensar? Ele ficou assim, falou, caramba, eu trato você mal assim. Ela tá vendo? Olha como é que Deus tá te direcionando. Eu falei, não, agora eu tenho que Deus dá estratégia. E aí eu peguei aquilo e até hoje, Carol, eu tenho aprendido muito, né, com o que a gente aprende no Raízes da Felicidade. Eu tenho colocado em prática, eu tenho aprendido a me comunicar, a não importar, Ô, a não Dani, importar. Oi. deixa eu te cortar um pouquinho que você está falando aqui, só para as pessoas saberem, para quem chegou agora, a Dani, gente, ela é da turma que acabou agora, 17 de dezembro, né? Olha tudo que ela contou, assim, eu estou ouvindo aqui, eu já conheci um pouco da sua história, a gente já tinha falado, é muito forte, é muito impactante o que você está falando, o que Deus fez na sua vida, o que Ele te resgatou, né? O que Ele falou para você sobre o programa, que era um caminho que você devia seguir. Conta para o pessoal como tá seu casamento hoje. Então, você aplicou aquela técnica, gente? Só uma coisa para quem está aqui, tá? Esse vídeo que a Dani viu da estratégia tá aí disponível no YouTube. Eu falo, todas as pessoas que participam do Raízes, elas continuam se alimentar dos conteúdos que a gente faz toda semana. Tá aí, depois vocês procurem, vasculhem aí no canal, que tem muito conteúdo bacana também. E aí, Dani, como está o seu casamento hoje? Como que está a sua relação? Que você falou que estava todos os dias, troca de farpas, brigas, discussões. Depois que você entrou no Raízes, alinhou o seu ser trino, conta pra gente o que aconteceu no seu casamento. Olha, eu cuidei, né, do meu alinhamento e eu comecei a cuidar de mim. Eu tirei os olhos do meu marido, tirei as culpas, tô passando isso por causa dele, e comecei tem eu agora não lembro, porque eu também busco conhecimento, eu leio muito, né? Mas tem eu não lembro agora, mas que diz que, assim, onde está a sua responsabilidade no meio daquilo que você tanto reclama? Então eu comecei a falar assim, eu não vou ficar olhando para as responsabilidades dele, É se ele Freud, tem. É Freud, Freud? Freud É, diz isso. Qual Freud. é a sua responsabilidade dentro do caos que você tanto reclama? Isso aí. E aí eu comecei a focar nas minhas responsabilidades, a não transferir algo, né, do meu marido e comecei, para onde eu vou te ser bem sincera, quando eu comecei a olhar para mim, eu vi que eu estava num lugar totalmente errado. Eu vi que eu estava sendo mãe do meu marido, eu vi que eu estava sendo o resolve tudo. E aí, Barona, eu falei, não, eu vou para o meu lugar. E isso funcionou muito na minha casa, porque eu determinei
realmente a minha marca, entendeu? Eu determinei realmente a ir para o meu posicionamento, porque estava invertido aqui na minha casa. Então, eu me sentia um peso muito grande, né? E meu marido se sentiu humilhado. Só que assim, quem é que não quer, né? Ah, tem a resolve tudo, então deixa ela resolver. Quando a gente tem que pagar isso, eu ficava doida para poder pagar aquela coisa toda. Aí depois eu falava, se eu não correr atrás, você não se mexe, você fica aí. Talvez seja pessoas aí igual a mim, né? Como é que eu era? Eu tomava frente de tudo. Eu já ficava, eu ficava ali tomando frente de tudo. Barone, no programa do Raízes da Felicidade, quando eu comecei a cuidar de mim, que como você tem uma frase que você fala, que Deus não restaura casamento, Deus restaura pessoas. Eu comecei a focar em mim. Botei o meu marido numa caixinha de sapato e falei, eu vou cuidar de mim, porque tem muito lixo em mim para poder ser tratado. E aí eu fui focando em mim. E quando eu foquei em mim, é como você falou, automático. É como se ele saísse do holofote, né, que é daquela dependência emocional, daquele julgamento, e eu olhando para mim, eu não tinha tempo para ficar olhando para ele. Então, comecei a baixar minha guarda. Ah, não tenho dinheiro para luz, então vai cortar, porque eu tenho, ó, acabou a luz na minha casa, fiquei sem luz. Atrasou, foi o quê? No começo de dezembro, nós não pagamos, nunca atrasamos aqui. Aqui eu moro 6 anos aqui, nunca atrasou uma vez o nosso débito, né, da Caixa Econômica. Em novembro, porque eu nunca permiti isso, eu dava um jeito, coisa que eu falei, não, nunca vou permitir perder a casa. Aí o que que aconteceu? Nós perdemos o carro e eu ficava naquela agonia. Se eu não trabalhava, eu perdia a casa. Se a gente não der um jeito, e aparentemente o meu marido faz tudo que está fazendo, então deixa ela fazer. E quando eu entrei no meu lugar, né, que eu fiquei naquele lugar, eu alinhada com Deus, eu falei, Deus, eu vou passar pela falta de luz, mas o Senhor é comigo. Aí ele falou, acabou a luz e agora? Eu falei, e agora? O que a gente vai fazer, meu amor? Mas sem culpa, sem culpá-lo, qual a estratégia que a gente vai fazer? E aí ele se moveu, ele viu, e eu assim, porque eu sei que Deus vai me ajudar a pagar essa. Porque o alinhamento do ser trino é isso. É você colocar depositar sua confiança totalmente em Deus e ficar na sua posição. Não é você ficar no lugar do outro. Então eu fui ali, eu falei, não, ele é o provedor, ele vai caçar, eu vou ficar aqui apoiando ele, né? Vou aqui ficar fazendo meu trabalho. E aí as coisas começaram a funcionar. Em dezembro, atrasou a casa. Eu cheguei a um nível tão grande de confiança em Deus que antes isso para mim seria o caos. Atrasar o pagamento aqui da casa, né? Atrasou e eu fiquei numa tranquilidade, na paz que excede todo entendimento, a ponto dele falar assim: Dani, ô Roberta, eu acho que você tá ficando maluca. A casa atrasou e você tá nessa tranquilidade. Eu falei, não, porque eu tô bem comigo, eu sou filha de Deus, Deus vai dar. E aí ele foi trabalhando. Eu falei, confia em Deus, Deus vai mandar cliente e tal. E aí, realmente, Deus, através dele, do serviço dele, teve o dinheiro para pagar o financiamento, o que estava atrasando. Então, Baroni, pode concluir que eu quero depois fazer uma pergunta. isso. Então, Maroni, eu tive que ter essa confiança que Deus, né, iria. Meu esposo até chegou aqui agora. Eu, eu tenho assim confiança de que Deus queria. Tudo bem, meu amigo? Graça e paz. Eu tenho a confiança e a certeza de que Deus queria me ensinar a eu ir para o meu lugar, entendeu? Então, através disso, a mudança ela foi acontecendo, eu fui cuidando de mim e até hoje está sendo assim, né? Eu olhando para mim, como Freud falou, né? Qual é a sua responsabilidade no caso daquilo que você tanto está reclamando? Não é fácil, né, Barão? Não é fácil, que é mais fácil a gente encontrar um culpado, né? Mas sempre eu apontar o dedo, né? Minha avó dizia que quando a gente aponta o dedo para alguém, a gente tem que lembrar que tem sempre 3 apontando para a gente, né? Dani, e no geral, você falou sobre altos e baixos na vida espiritual também aqui, né? Na sua vida, no contexto geral. Do que nota você dá do jeito que você entrou
no programa Raiz da Felicidade, como você estava com o seu certino de 0 a 10 e como você saiu depois desse processo do alinhamento do seu certino, desse encontro, dessa profundidade que Deus foi falando, queria falar com você sobre tudo aquilo que você estudava, né? E tudo que Deus abençoou você e tem abençoado sua família. Que nota você dá do antes e depois desses processos, esse processo de 30 dias, que nota você dá para vocês? Olha, Baroni, é assim, o processo de 80 dias ele se estende, né? Porque eu ainda me alimento muito do conteúdo, né? Eu não dou nota 10 porque para a transformação que eu vivenciei, o pior momento da minha vida foi o momento quando eu entrei no Raízes. Então, para mim, o meu maior milagre não foi Deus me tirar, né, Zona de daquele leito morte. de morte. Mas o pior momento para mim foi me tirar daquela situação que eu estava antes de entrar no Raízes da Felicidade. Porque hoje as circunstâncias, mano, elas estão mudando gradativamente e nada é mágica de uma hora para outra. Mas eu sei a minha identidade. Eu sei que Deus é comigo. Eu Amém. sei que eu bem a minha família está bem. Então eu priorizo colocar Deus em primeiro lugar e cuidar de mim, porque eu bem a minha família vai estar bem. Então eu não dou 10. Eu glorifico a Deus pelo seu ministério, glorifico a Deus, eu indico, tem várias pessoas que estão aí que se inscreveram por indicação, né, em relação ao que eu falei, né, eu indico para igreja, indico para grupo de mulheres, né, e falo, olha, vocês vão alinhar o seu sertrino, porque agora eu valido, né, aquele começo que Deus tinha me dado, com mais profundidade, com mais definição, né, com mais explicação. Então, isso não foi 10, não. Pelo estado que eu estava,